tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje nosso vídeo será sobre as diferenças, as principais diferenças entre dois tempos verbais que muitas pessoas confundem, que é o Present Perfect e o Present Perfect Continuous. Na verdade, poucas pessoas realmente sabem para que servem, né? E até mesmo alguns não sabem que existe o Present Perfect Continuous. Acha que existe apenas o Present Continuous ou o Present Perfect. Não. Temos realmente o Present Continuous, temos o Past Continuous, como geralmente a gente estuda lá no ensino fundamental, mas também temos o Present Perfect e o Present Perfect Continuous, tá bom? Então, nesse vídeo, vocês verão as principais diferenças entre o Present Perfect para o Present Perfect Continuous. Vamos lá? A questão da estrutura, tá? O simple é o sujeito, o verbo have, lembrando que se esse sujeito for da terceira pessoa do singular, você vai colocar has no lugar do have, e o verbo no particípio, ok? Quem tiver dúvida sobre a questão do particípio, dá uma olhadinha no assunto verbos irregulares, logo eu posso fazer um vídeo sobre isso. Enquanto isso, vocês podem pesquisar na Google, que é muito fácil, tá? Vocês encontrarem qualquer gramática, pode achar também, que são os verbos irregulares e falando sobre os verbos no particípio. Então, você vai usar o sujeito, o verbo have ou has, e mais o verbo no particípio. Lembrando que o foco do Present Perfect Simple deve ser a execução da ação, tá? Então, você, enquanto falante, se você quer contar alguma coisa, alguma ação que começou lá no passado, que perdura até os dias de hoje, um passado indefinido, né, indeterminado, você vai usar o Present Perfect Simple. Agora, como foco, a duração que essa ação teve, além dela ter sido uma ação que começou no passado, que perdura até os dias de hoje, mas você quer, enquanto falante, dar um foco de quanto tempo levou para que aquela ação fosse executada, você não vai usar o simple, você vai usar o Present Perfect Continuous, que é formado dessa seguinte estrutura: sujeito, o verbo have, lembrando que se for terceira pessoa do singular é has, só que agora ele vai vir acompanhado do been. Então, vai ficar have been ou has been. E o verbo principal, que lá no Present Perfect Simple você usou no particípio, agora não será mais usado no particípio. Você vai usar o verbo acrescentando ing, ok? Aqui alguns exemplos. Então, aqui, ó. Nessa chargezinha aqui, nós temos o bonequinho que fala a seguinte frase: I've done things in my life that I regret. Ou seja, eu fiz coisas em minha vida que eu me arrependi. Quando ele diz que ele fez no sentido, como ele utilizou o present perfect, significa que foi uma ação que ele começou no passado, mas que isso não acabou. Significa que ele ainda tem se arrependido, né? Que ele tem, ou melhor, que ele tem feito essas coisas que ele se arrependeu, tá? Outro exemplo. I have written 3 books. Nesse caso aqui, quando ele fala I have written 3 books, ele usou novamente, e aqui, ó, ele usou o sujeito, o verbo have e o verbo no particípio. I have done. Done é o particípio do verbo do, que é o verbo fazer. E aqui nós temos written, que é o particípio do verbo write, que é o verbo escrever. Então, eu tenho escrito 3 livros, eu escrevi 3 livros, certo? E aqui, logicamente, é o present perfect. E o foco foi na execução da ação que dura até hoje. Nesse caso aqui, no segundo exemplo, foi o foco também a repetição dessa ação que perdura até os dias de hoje. Já nesse exemplo aqui, fala o seguinte: He's been waiting for you for 60 years. Tá? Aqui eu tenho o sujeito he. Essa abreviação aqui não é a abreviação do verbo to be is, é a abreviação do verbo has. Então, he's been waiting, tá? Vejam que ele utilizou o has junto com o been, e o verbo principal ele colocou o ing
G. Então, ele tem esperado por você por 60 anos. Como um falante quis, ele optou por dar foco nessa duração, né? Esse exagero de tempo. Então, por isso que ele optou em utilizar o continuous e não o simple, ok? Esse foi o exemplo do present perfect continuous. Atenção, tá? Eu coloquei aqui bem assim para vocês, bem chamativo para vocês prestarem bastante atenção. Nós temos alguns verbos chamados de non-action verbs. O que são os non-action verbs? São verbos que indicam emoções, sentimentos, gostos, preferências. Por exemplo, to like, que é o verbo gostar, to prefer, que é o verbo preferir, to love, que é o verbo amar, to know, que é o verbo conhecer. Esses verbos são chamados de non-action porque eles não são verbos que exprimem uma ideia de ação. Eles exprimem uma ideia de emoção, de sentimento, de preferência e não de ação. Eles podem ser chamados também de verbos estáticos, que é chamado de static verbs. São os verbos estáticos, são verbos que não exprimem essa ideia de ação. Por que eu estou falando desses verbos? Porque eles nunca poderão ser usados no continuous. Nem no present continuous, nem no present perfect continuous, nem no past, nenhuma forma que seja continuous, você poderá utilizar um verbo se ele for um non-action verb, ok? Pois é, pessoal, como vocês puderam ver, né, as principais diferenças lá no slide que eu mostrei entre o present perfect e o continuous, principalmente no que se refere às estruturas, dei os exemplos, o foco de um que é diferenciado em relação ao outro, né, diferente do outro. Mas o que você acha da gente fazer uma breve revisão sobre o present perfect? Que a gente está falando da diferença dele para o continuous, mas muitas vezes você pode não estar lembrando o que é o present perfect, para que serve e como que ele é formado naquela estrutura que eu mostrei anteriormente na diferença dele para o continuous. Então, por conta disso, vocês prestem um pouquinho de atenção, que eu vou fazer uma breve revisão sobre o present perfect simple, ok? Que é o que a gente chama apenas de present perfect. Vamos lá? Vamos ver aqui uma breve revisão do present perfect, ok? Porque às vezes, quando a gente vai trabalhar o present perfect comparando com o continuous, né, o simple com o continuous, as pessoas, por terem algumas dúvidas no present perfect simple, podem se perder. Então, por conta disso, eu trouxe essa breve revisão. Vamos lá. Primeiramente, para que serve o present perfect simple? Primeiro, indicar um passado não específico. Então, você quer contar uma situação que aconteceu no seu passado, lembrando que present perfect, embora tenha o nome present, não é presente. É um dos tempos do passado em inglês, tá? Então, uma ação que aconteceu no passado e você não sabe, ou melhor, não quis dizer exatamente quando foi que aconteceu. Então, são ações que aconteceram no passado, mas em um passado não específico, tá? Não se sabe exatamente, através daquela frase, quando foi que aconteceu. Até porque, se você especificar esse passado, ele, em vez de ser o present perfect, você vai ter que usar o simple past, que já é um outro assunto que a gente pode ver depois, certo? E uma outra forma de você utilizar o present perfect simple é para indicar um passado que não determinou se foi finalizado ou não. Ou seja, ele traz aquela ideia intrínseca de que foi uma ação que começou no passado, ela não foi finalizada, tá? Ela perdura até os dias de hoje, ok? Então, são essas duas principais possibilidades para acontecer a formação, o uso do present perfect. Sua estrutura, como eu falei anteriormente, ele é formado pelo sujeito, pelo have, lembrando que se esse sujeito for terceira pessoa, fica has. Verbo no particípio, mais o complemento, essa é a forma afirmativa. Se você quiser fazer uma pergunta, em vez de uma afirmação, você vai usar o have ou has na frente desse sujeito, ok?
Você não vai usar o verbo auxiliar did, que você usava lá no Simple Past. Você não usa. Porque quem está sendo auxiliar nesse caso aqui está sendo o have ou o has. E é ele que você vai colocar na frente do sujeito e o verbo principal vai continuar no particípio, tá, galera? Tem gente que se atenta tanto para isso aqui, ó, para essa inversão aqui, que termina esquecendo de colocar o verbo no particípio e aí fica tudo errado, tá? Ignorem que aqui a palavra complemento veio com um pequeno erro, no lugar do eu botei um P, mas tudo bem. Essa é a forma interrogativa, são as perguntas. E na negativa, você vai utilizar sujeito, é a mesma estrutura da afirmativa, porém você vai acrescentar o not no have ou no has, formando haven't ou hasn't, ok? Mais o verbo no particípio e o complemento. Essas são as três formas da estrutura do present perfect. Observem que existe uma forma contracta, tá bom? Desse sujeito junto com have, que pode ser usado com esse símbolozinho, que é o apóstrofo, junto com o the, no lugar de ser, por exemplo, I have, você pode botar o I junto com o the, formando I've, ok? Ou, se for o caso da terceira pessoa do singular, o has, você vai colocar o apóstrofo S. Ah, Kelly, mas e aí, como é que eu vou saber se esse apóstrofo S está sendo a forma contracta do have, no caso do has, ou do is, lá do verbo to be? É muito simples. Se você viu que depois dele veio um verbo no particípio, obviamente não estará sendo um verbo to be, porque nós não usamos nunca o verbo to be e depois um verbo no particípio. Se veio depois o verbo no particípio, significa que aquela é a estrutura do present perfect e significa que aquele Szinho está sendo do has, tá bom? Por fim, nós temos aqui esse slide mostrando outras funções e exemplos do present perfect, ok? A gente também pode utilizar o present perfect nesses casos aqui, ó. Quando você utiliza o superlativo, ou quando você utiliza expressões como essas, por exemplo, the first, second, last time. E aí eu coloquei aqui esse exemplo por aqui. It's the best meal I've ever had. Por que nesse caso aqui ele utilizou present perfect? Aqui o present perfect, ó, sujeito, o have e o particípio, por causa do superlativo. Lembrando que superlativo é tudo aquilo que você fala que é o melhor ou o pior, né? O mais que todos. E o the best é a expressão que em inglês significa, em português significa o melhor ou a melhor. Certo? Então, por conta desse superlativo, nós usamos o present perfect. Assim como nesse exemplo aqui, nós usamos o present perfect por conta desse first. Então, aqui, ó, this is the first time I've driven a car. Então, por conta desse the first, a gente tem essa formação do present perfect aqui, tá vendo? Sujeito, o have e o particípio, tá? Aqui em cima são mais dois exemplos do present perfect. O primeiro, através desse recently, a gente tem essa ideia de que significa os últimos dias ou recentemente, né? A gente tem essa ideia de um passado não determinado, a gente não sabe dizer exatamente quando foi. I've worked a lot recently. Eu tenho trabalhado muito recentemente, eu trabalhei muito recentemente. Então, a gente não tem uma precisão de quando aconteceu, e muito menos se já acabou. Né? Assim como aqui, ó, she's worked here since 2012. Lembrando que esse S não é o to be, é a abreviação, a forma contracta do has, tá? Então, ela tem trabalhado aqui desde 2012. Ou seja, começou a trabalhar em 2012 aqui e não se sabe se essa ação já foi finalizada ou não. Então, esses foram as principais causas do uso do present perfect, tá? E qualquer dúvida, pode entrar conosco, em contato conosco, que a gente tira as dúvidas, tá bom? Qualquer coisa, estou aqui. Beijão, tchau, tchau.